Então um cristão não persegue a bênção, o cristão é a bênção nos lugares em que está. De Deus, Ele está dizendo: tem provisão, tem cuidado, tem Lídia sendo levantada para te ajudar. Carrega! Deus não deu nenhum fardo que você não possa suportar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Às vezes entregamos, mas em meia tormenta pegamos de volta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. De pé como estamos. Livro de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1, verso a partir do 12. Eu estava durante, acho que foi o começo dessa semana, conversando com a minha esposa, falando acerca de como a gente, eu pelo menos tenho visto, né? Um evangelho meio de sofrimento, os cristãos tudo abatido. Eu falei para ela, não é possível. A gente serve um Deus forte, poderoso. Era pra gente entrar dentro dessa casa de oração sempre com alegria. E aí eu tava martelando nisso. E aí o Senhor me trouxe para um livro que fala de alegria, o livro de Filipenses. E aí eu já sabia que o Senhor tinha algo comigo. E eu aproveito e compartilho com vocês. Filipenses capítulo 1, o verso de número 12 nos diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, e outros o fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, mas de que importa? O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Amém. Pode tomar o seu assento. Amados irmãos, o livro de Filipenses foi escrito por Paulo, datado mais ou menos há 30 anos que Paulo estava preso. Eu fico imaginando como que você escreve uma carta para um povo esse que era em sua maioria romanos, povo esse que tinha poucos cristãos. A igreja de Filipenses, né, os filipenses ficavam em Filipos, que era uma província, né, do Império Romano, do rei Felipe, por isso levava o seu nome. Em sua maioria lá eram soldados do Império Romano, e havia poucos judeus. E aí Paulo, ele começa a escrever uma carta, que já li, reli, estou relendo, mas é interessante que sempre que eu leio, a minha ferramenta que eu uso mais é o celular, que eu fico fazendo anotação, não gosto de riscar a Bíblia. E aí hoje eu relendo com uma outra ótica, a ótica essa sobre a alegria que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu fico pensando, como que alguém pode, preso, escrever uma carta que fala tanto sobre a alegria a um povo que também sofria ali uma repressão, porque eles eram uma minoria onde que eles estavam. Então, como Cristo pode falar para a sua igreja aqui, que é a minoria nessa terra, sendo oprimido, os nossos usos e costumes, o nosso jeito de levar a vida, e como Ele consegue nos deixar uma carta cheia de alegria? Este
é o evangelho que a gente proclama. Evangelho vem de boas novas. Então, o porquê que nós estamos em tamanho jugo de tristeza, talvez de opressão? Eu me lembro há um tempo atrás que o pastor, ele me falou uma coisa que eu achei engraçado, mas que eu fiquei refletindo sobre isso. Que ele falou que toda vez que, acho que você falava com um amigo, você falava que estava na prova, ele falou: que faculdade é essa? É tanta prova, você só reprova? É tanta luta, tanta angústia, é tanto sofrimento, que é isso? Eu me pensando, né? Não o pastor falando, a parte dele era só dessa prova que eu achei interessante. Porque reclamar, resmungar e murmurar são hábitos. E se você ficar próximo de alguém que faz isso, você só vai fazer isso. E quem está falando para vocês é uma pessoa que tem esse hábito, e eu luto, hein? Eu luto. O copo para mim sempre está meio vazio. Mas como o copo pode estar meio vazio para mim, se eu tenho um Deus que fala que com a fé de um grão de mostarda é possível mover montanhas? Porque é esse confronto que esta palavra fala conosco. Confronto esse que uma pessoa presa está mandando uma carta de saudade, de saudação para um povo que ele esteve outrora, e dizendo que espera que Timóteo, que era uma pessoa que andava com ele, também pudesse estar lá. E uma carta que se repete, alegre, alegria, ou coisas relacionadas diversas vezes. Como pode isso? E aí a gente começa a entender toda a estrutura da carta de Filipenses. É uma carta que ela vai em direção àquele povo. Talvez eles possam estar abatidos como alguns cristãos, e precisava ouvir daquele que outrora esteve com eles uma boa nova da parte de Cristo. E aí esse trecho que nós lemos foi não somente esse, mas tem diversos outros que eu achei interessantíssimo, e vamos passá-lo de pouco a pouco. Eu fiz a leitura na NVI, e agora eu vou passar um pouco pela a tradução da ACF. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quem está dizendo isso é um homem preso. Ele não está se importando com a situação no qual ele está. Ele está se importando que o propósito sobre a vida dele é maior, que a palavra de Cristo está sendo levada. Então aqui ele está falando assim: a minha situação, pouco importa. O que importa mesmo é a palavra de Cristo sendo transmitida. O bem maior, que é o Evangelho, está sendo alcançado. De maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, aqueles que o prenderam ou faziam a sua guarda na prisão, eles também estavam recebendo o bom Evangelho. Sabe quando você está numa situação, numa prova, e aí no meio dessa tempestade, ou como foi lido, quem estava no culto de quarta-feira, em que Jesus estava a caminho com o centurião, porque ele precisava de uma bênção. A casa dele, a filha estava enferma, e no meio do processo, alguém toca na orla de Cristo e tem salvação. Ou seja, aqui Paulo está dizendo assim: pela trajetória no qual eu estou, aqueles que estão ao redor também estão recebendo da parte de Cristo. Então você, no meio da sua angústia e dificuldade, Deus pode estar operando na pessoa do seu lado, no seu vizinho, por que não na sua família, por que não dentro da sua própria casa, no seu marido, na sua esposa, nos teus filhos.
Porque nós sabemos qual é o intuito da situação que nós passamos por amor de Cristo? Não. Nós sabemos como Deus opera? Também não. Porque mais para frente, no capítulo 4, Paulo vai escrever assim, ó: eu aprendi a adorar na fartura e na fome. E aí eu me pergunto, nós aprendemos a adorar na fome? Ou é só na fartura? Será que quando a gente não tem solução, quando as nossas forças ou as nossas mãos, elas estão presas, ou as forças se acabaram, ou aquilo que nós acreditávamos como essa é a esperança, ela não é alcançada? Será que a gente sabe chegar no pé do mestre e falar com ele no secreto? Ou será que até isso a gente tem abandonado? Porque não é de clareza para mim esse entendimento de o porquê é tanta tristeza. Outrora, acho que há aproximadamente 2 meses atrás, eu trouxe aqui a palavra dizendo: alegrei-me quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. E tem sido tão difícil a gente se alegrar em dia de culto. Ah, mais um culto. Ah, eu preciso estar lá, senão o pastor me liga. Senão o pastor vai perguntar o porquê. Eu só vou. E aí, enquanto Paulo preso está falando, o que importa é o evangelho. É isso que importa. E ele continua dizendo: verdade, e muitos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra confiadamente, sem temor. E aí aqui Cristo me faz voltar quando eu fiquei internado. Eu fiquei internado por Covid, eu fui entubado. E o interessante é que muitas pessoas oraram pela minha vida, até aqueles que estavam desviados. Sabemos como Deus opera? Sabemos se através dessa minha enfermidade a pessoa passa a exercer a fé, e isso faz ela retornar para o caminho do Senhor? Nós sabemos como Deus opera? Talvez, e olha, que interessante, que para mim foi uma das pessoas que mais me pegou, que orou pela minha vida. Eu gosto muito de jogos online, e eu tenho um amigo de Brasília. Ele é um pouco mais velho do que eu, policial militar, e ele já foi cristão, mas a quantidade de renúncias que nós temos que fazer sendo cristão acabou que para a vida dele foi muito. E ele optou por, dar uma pausa. E aí, quando a gente nos conhece pessoalmente, ele soube da minha internação, ele foi orar pela minha vida. Eu não sei se a minha esposa chegou a falar para ele, ela também não tinha um contato direto com ele. Mas olha o operar de Deus. Poucas vezes eu falava com ele sobre Cristo, porque eu não gosto muito de ser invasivo. Só aqueles que me perguntam, eu geralmente tenho para trocar. Mas quem não me pergunta, geralmente, eu não sou o primeiro a falar. E aí que depois passou isso, Deus deu uma renovação na vida daquele homem, por uma prática de fé. E pode eu estar internado, questionando a Deus? Eu tenho que agradecer, porque eu não sei como Deus opera. A missionária Márcia, que é uma missionária muito conhecida aqui de nós, da nossa igreja, eu gosto muito dela, tenho muito apreço pela vida dela. Ela entrou em todos os contatos que ela podia, em todos os lugares do mundo que aquela mulher já foi, e botou gente do mundo inteiro para orar pela minha vida. Tanto que depois ela até falou: Tiago, faz um vídeo aí para eu mandar pro pessoal, falando que você está bem. Olha como o amor cristão, em algumas situações, ele constrange de tal forma, e às vezes a gente recebe uma mensagem aqui no grupo da igreja a pedido de oração e a gente nem exerce.
pessoa preocupada com a minha vida saiu pedindo para todos que conheciam: ora pela vida do Tiago. Porque a graça que nós recebemos de Deus, Ele levou os nossos pecados, olhou para nós, sujo, embaraçado, e sabendo que neste caminho, várias outras vezes, a gente renunciaria a Ele, não gostaria dEle, talvez até falaria: não quero mais saber, a sua salvação para a minha vida foi em vão. E ainda assim, nos olhou com olhos de amor, para que a alegria de servi-lo esteja pouca. Como nós podemos entrar por estas portas sem estar saltando de alegria? Porque estamos servindo ao Cristo, o Deus e há de vir, aquele que nos deu a oportunidade de abrir os nossos olhos no dia de hoje, de levantarmos da nossa cama, de termos um dia abençoado. Porque se todo mundo está aqui, o dia foi abençoado. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Você está vivo. Ah, mas você não sabe como está a situação na minha casa. Eu posso não saber mesmo. Mas tem um Cristo que sabe. E se Ele te trouxe até aqui, porque quando Ele vai na frente, Ele vai tirando toda a barreira. É espinho, é contenda, é porta fechada, são pedras para a gente tropeçar. Para a gente chegar até a casa do Senhor, são lutas. Para a gente conseguir chegar até aqui, só Deus sabe as batalhas que Ele enfrentou para a nossa vida, pela nossa vida, para estarmos aqui e muitas vezes, não vou dizer perdermos, mas não desfrutarmos da maneira correta o que é este culto, em não ter trazido brasa para colocar no altar. Só vim para receber. Mas o que você veio entregar para o Senhor? Você preparou o seu culto em casa? Senhor, eu estou indo lá te adorar. Senhor, fala comigo. Mas se o Senhor não falar, eu vou te adorar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez. Mas esse Deus, que é um Deus de misericórdia, Ele fala. Ontem eu tive uma conversa com uma jovem e ela me falou algo interessante. Que ela falou assim: Deus me falou, avisou através do pastor, Deus me avisou através de todos, e eu ignorei tudo. E ainda assim, Ele continuava me alertando. Olha esse Deus. Se é um homem nessa condução, fala: ó, não faz, fez, tá vendo? Eu gosto de falar tá vendo, irmãos, mas Deus está trabalhando em mim. E aí vê um Deus que cuida. Deu errado? Continua cuidando. Porque as misericórdias do Senhor, elas nos alcançam todos os dias. E é por isso que nós estamos de pé. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qual é a nossa sentença? Morte. Não há outra oportunidade. Mas outra oportunidade nos foi dada mediante a Cristo. E aí Ele deixou conosco um presente do céu, o Espírito Santo Consolador, que nos convence de todo o pecado, que trabalha no nosso coração. Eu estava conversando com outra jovem, e aí a gente consegue entender a individualidade que Deus trabalha no coração de cada um. Eu já fiz o que ela fez. Senhor, se o Senhor não falar comigo neste culto, eu nunca mais entro. Mentira, eu entrei de novo. Mas com essa jovem, ela falou: Senhor, se o Senhor nunca mais falar comigo, se você não falar comigo, eu nunca mais entro por estas portas. Ela nem abriu o olho. Aí Deus vai no ouvidinho e fala assim: ó, eis-me aqui. Escuta. O Senhor, Ele tem um plano geral, que foi o que nós lemos na palavra oficial. O querer e o efetuar é de Deus. Ele tem um plano para mim e para a sua vida. O geral, a salvação,
que nós preguemos o Evangelho, que nós sejamos semelhantes a Ele, mas também tem um individual, porque nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai louvar, nem todo mundo é bom para servir. Irmãos, tem pessoa que é dura para servir alguma coisa, mas para outras coisas essa pessoa é excelente, porque não é só de mão que vive o corpo, nem só de cabeça, mas tudo precisa da conformidade para o bom funcionamento. E nesse plano que é individual, tem esse tratamento. Eu lembro quando eu fiquei internado, eu até pensei, o Senhor nem me avisou, tanta gente, né, cada situação boba, e o Senhor avisa, vai ter prova por aí, hein, vai ter tempestade, hein. E do nada eu tava lá no meio do barco assim, de como? E eu todo dia falava, não, aqui eu tô só de passagem, tô só descansando. E aí meu caso só foi piorando. E aí o interessante é que depois o povo ficou assim, não, o Thiago deve ter tido um encontro com Deus maravilhoso. Ele acordou da intubação, vai contar algum testemunho. E eu só dormi, gente. Só dormi, fechei o olho, fui, tirei 3 dias de cochilo. Porque nós não sabemos como Deus opera. Mas, olha que interessante, esse trabalhar de Deus na minha vida, não foi um trampolim, ele mudou o meu nível de entendimento com Ele. E isso faz com que hoje eu tenha a oportunidade de, dado alguns alcances que eu tenho, de mais pessoas se achegarem a Cristo através da minha vida, para a honra e glória do Senhor. Porque é assim que Jesus opera. Paulo preso, em cativeiro, escrevendo com alegria, falando com alegria. Os guardas que estavam ali, sendo alcançados pela graça de Deus. E aí o interessante é que no meio dessa alegria inteira, ele começa dizendo sobre falso profeta. Porque ele fala, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros por boa vontade. Porque aqui ele está reconhecendo que a gente trata com pessoas, e a palavra do semeador vai nos trazer a boa condução que explica isso, que fala que o Senhor saiu para semear. A semente era a mesma? Era a mesma, igreja? Sim, a semente era a mesma, mas o solo em que caiu era diferente. Aí cabe a minha e a sua participação no projeto de Deus nas nossas vidas. Se hoje você entrou por estas portas sem alegria, só vim por vir, o seu solo não está fértil. A importância de como a gente prepara o nosso culto é a gente preparar o nosso coração para receber a palavra. Porque a semente ela é lançada. A maioria dos irmãos aqui estão em todos os cultos que eu também estou, mas eu não estou vivendo todas as experiências de vocês. Porque talvez em algum culto em que Deus jogou uma boa semente, eu deixei as aves do céu levar, ou os espinhos a sufocarem, ou talvez eu fui com um coração rochoso, e aí logo criou raízes, mas logo secou. Esse para mim é o que mais dói, porque parece que vai dar fruto, né? Parece que vai crescer. A gente sai do culto como? Senhor, é isso, é a minha mudança de vida. Este foi o culto da mudança de vida. Mas na segunda-feira chegou a segunda-feira, e aquilo que criou raiz no dia anterior já morreu. E aqui Paulo está falando, vai ter pessoas com solo fértil, vai ter pessoas que a palavra não prevaleceram. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que a palavra de Deus está sendo cumprida. Sabe quando você pode pensar assim? E eu penso às vezes, por que tem tanta igreja com charlatão?
pode, né? Se eu sou Deus Todo-Poderoso, eu vejo uma situação dessa, acabou. Eu não vou operar naquela igreja. Eu retiro o dom. Olha só a imprudência, né? Porque a palavra diz que ele não retira. Mas eu retiraria. Seca-se, fecha a torneira do céu, para o povo despertar. E aí Paulo está escrevendo, o que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada. Porque como está o coração do transmissor, pouco importa. Agora, como está o coração do receptor, aí esse importa. Porque às vezes a gente tem que pegar e entender que o evangelho é sobre nós e sobre a comunidade. Sobre a comunidade a gente não tem tanta gestão. Mas se o partir de nós começar essa mudança, a gente consegue levar tudo, todo mundo. Há um filósofo que eu sempre me esqueço o nome dele, que ele escreveu a seguinte frase: se os cristãos realmente fossem cristãos, só haveria cristãos no mundo. Porque não tem como a gente ler esse evangelho e executá-lo e isso não comover aqueles que estão do nosso lado. É impossível. Porque o Senhor Jesus, quando Ele escolheu a mim e a você, assim como Ele também escolheu os discípulos, é sem sentido. Quando Ele começou a escolher os pais da fé, é sem sentido. Como que vai escolher a Moisés, que diz que ele tinha língua dura, língua pesada, alguns dizem gaguez, outro fanho, para ser uma pessoa que levaria a palavra do Senhor, que continuamente falaria, ou como um Senhor que está se apresentando como Filho do Deus vivo, com mansidão, com calma, com temperança, tem do lado dele um dos principais discípulos, um homem tão violento como Pedro. Ou ele pegou um cobrador de imposto que ninguém queria perto, Mateus. Ou uma pessoa de pequena fé, como Judas Tadeu, que depois de ter andado tanto com o Senhor na transfiguração, ele teve que mostrar as mãos para mostrar quem ele era. E aí eu me pergunto, como que ele pode ter olhado para mim e para você e achado graça? E ele achou. Porque se nós estamos aqui é porque a graça dele nos alcançou. Ou como pode uma pessoa segundo o coração de Deus ter sangue em suas mãos como Davi? Porque o propósito de Deus na nossa vida, ele é maior do que aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. E aqui Paulo escreve, o que a gente fez ficou para trás. No capítulo 4 ele diz também, o que a gente fez ficou para trás, o que importa é o que a gente vai fazer. Como foi o seu hoje, ao meio-dia, ou o seu ontem, ou a sua vida até aqui? Se isso tem te trazido marcas, mágoas, tristezas, embaraços, ou te paralisado, eu tenho algo do céu para a sua vida. Não importa. O que importa é o agora. E o que você vai fazer com essa boa semente que o Senhor está lançando no seu coração. Cabe a nós a ter zelo. Guarda a palavra no seu coração para não pecar contra Ele. E guarda como uma joia preciosa, como aquilo que você tem de mais importante na sua vida. Imagina se nós tivéssemos realmente esse zelo. Como se ter a proximidade com Cristo fosse tão importante que o pecado não ia mais conseguir nos tentar. Em que os desejos mundanos não iam mais acontecer na nossa vida. Porque a maior importância a gente já alcançou, que é estar lado a lado com Cristo. Alguns aqui podem estar só no esse é Cristo que eu ouço falar. Mas Deus está dizendo,
você pode conhecê-lo de perto, ora como Senhor, ora como Pai. Como Senhor a gente não tem desejo, Ele fala e a gente obedece. O querer é de Deus e o efetuar também é dele. Como que o efetuar também é dele? Aí eu te explico. Bíblia, os dons e talentos quem cede para nós? Se Ele quer que o pastor seja pastor dessa igreja, Ele vai contribuir que as circunstâncias levem, que os dons que o cerquem, dê o entendimento. Só que é interessante que a palavra vai dizer, é importante que nós almejemos isso. A coparticipação no projeto de Deus em nossas vidas. Porque nós podemos, por último minuto, acreditar em Deus, apresentar naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. Só que tem duas coisas que a Bíblia vai relatar sobre isso. A fé sem obras, ela é morta. O galho que não dá fruto é cortado e lançado fora. Nós somos ramos enxertados na videira. Fomos pegos e colocados lá. E nós temos que fazer o que como bom servo? Servir o nosso Senhor. E o que Ele pede de nós? Amar a Ele de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Pregar o Evangelho a toda criatura. Ajudar o órfão e a viúva. E o estrangeiro. Mas também nós podemos fazer o que? Cavar. Fazer projetos missionários. Ajudar. Levar a palavra de Cristo com veemência. Porque naquele grande dia vai ser falado assim: Tiago, mostre-me suas mãos. E aí todas essas obras, frutos, vão ser provadas no fogo. Para que recebemos o que talvez nem precisava, um galardão. Mas Ele ainda, além da nossa salvação, Ele ainda vai dar um galardão celestial, no qual levará as joias que ficaram das nossas obras. E hoje eu e você tem a oportunidade de falar: Cristo, eis-me aqui. O que passou, passou. Eu posso estar preso. Eu posso estar numa situação que é imensurável a dificuldade e a dor, e aqueles que estão ao meu redor nem professam a mesma fé que eu. Mas eu escrevo para os meus irmãos em Cristo Jesus com alegria. Queria eu estar aí, Paulo escreve. Saúdo com alegria que meu amigo Timóteo chegue aí, porque é tanta alegria que eu quero que ele também seja alcançado. Ele não se importou com as correntes que o prendiam, mas ele se importou que o Evangelho fosse pregado. Eu não sei se a situação hoje talvez possa te impossibilitar em ter a visão de que é possível você levar o Evangelho nessa situação. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que está dizendo: maior do que a situação que você está passando é o Evangelho. Maior a situação que você está passando é ter a alegria em falar de Cristo, em servir a Cristo, em buscar, em adorar. Porque se essa é a intenção do nosso coração, eu vou já seguindo para o término dessa palavra. Eu queria deixar um testemunho acerca do que eu acabei de comentar sobre a intenção do coração. Eu sempre quis trabalhar em banco. E aí eu fui, pesquisei quais eram as áreas que o banco contratava, estudei e trabalhei.
Mas para Cristo, muitas vezes a gente deixa de lado. A intenção é a salvação. Mas a gente tem se dedicado em estudado a sua palavra, em vestir aquilo que Cristo quer que nós vestimos, para que naquele grande dia a gente abrir o nosso coração e ter a palavra dele guardadinha aqui dentro e poder falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé que está em Cristo Jesus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado por esta palavra. Senhor, que nenhuma cadeia nos oprima, a modo que, Senhor, nós deixemos o Evangelho de lado. Mas também que nenhuma tristeza reprima em nós a alegria de Te servir. Senhor, que possamos estar dispostos, Senhor, a Te servir, Senhor, de hoje em diante. O que passou a gente não tem questão. Ficou como aprendizado, ou talvez como uma acusação, alguma marca, alguma mácula, que eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor retire de nós. Que o acusador não venha trabalhar em nossas vidas, querendo nos paralisar. Olha o que você fez, olha como você era. Mas que o seu Espírito Santo Consolador fala: tudo bem, filho, eu estou cuidando. Os olhos que te oprimem, eu já mandei embora, mas vai, não peques mais. Que é dessa forma que o Senhor trata aqueles que se aproximam dEle. Que nós possamos, em meio a uma multidão, a um turbilhão de situações, se prostrar e saber que apenas a beirinha das vestes dele é capaz de mudar a nossa vida, como foi com a mulher do fluxo de sangue, onde, Senhor, ela já não tinha mais o que fazer, gastou suas economias, gastou tudo aquilo que ela podia, procurou tudo aquilo que os olhos dela viam como fosse trazer a melhora. E o Senhor, de passagem, traz a cura. Ou o Senhor, quando avisa e fala assim: ó, não incomoda mais o mestre, já morreu, não tem mais situação. Mas o mestre entra na casa e traz vida onde havia morte. Senhor, nós servimos um Deus de excelência. E estamos hoje, Senhor, neste momento, vestindo, Senhor, a caráter de servo, falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me muda, me transforma, mas que em tudo eu venha exercer com alegria, levar o Senhor com alegria. Não é só prova, não é só luta, é a alegria de servir o Senhor e entender que a oportunidade aonde há dificuldade, que a oportunidade de nós fazermos diferente, aonde o choro pode predominar e o Senhor entrar com alegria. Senhor, eu te peço, esteja conosco, que esta boa semente possa ter encontrado corações férteis, para que essa boa palavra venha criar raízes. Senhor, para que essa igreja que aqui está hoje possa olhar para a pessoa que está do lado, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, e ver o trabalhar que o Senhor fez na vida, em ver os galhos dando frutos, vidas sendo alcançadas e transformadas, aonde, Senhor, a situação já é adversa, e aí o Senhor coloca um servo seu para levar as boas novas do Cordeiro. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade e te peço, Senhor, fica conosco em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam ao Senhor.